Boa noite, pessoal. E uma dicasinha rápida aqui, legal, né, para a gente falar sobre divisão de patrimônio. É, a pergunta é: o que será que vale a pena? Será que vale a pena investir em FII, em ações, carteira no exterior, renda fixa ou criptomoedas? A resposta rápida, pessoal, é em todas. Sabe por quê, pessoal? Olha só, hoje, por exemplo, eu fiz um novo aporte aqui, né? E apesar de ser uma coisa rotineira para mim, pode ser interessante eu falar isso para o pessoal que está começando, o pessoal que está aprendendo. Qual é o X da questão? Qual é o macete hoje que eu vou passar para vocês? Pessoal, os investimentos se alternam. O que acontece, pessoal, é que a gente tem sempre que procurar os investimentos que estão mais em conta, que valem mais a pena no momento. E a nossa situação hoje, no nosso país, ela está um pouquinho, vamos dizer assim, dentro do esperado, né? É normal que aconteça, já que os ânimos da bolsa estão aumentando, né? O pessoal está exaltado, né? E aí você tem que algumas classes de ativos se tornam mais caras e abrindo oportunidades em outras classes. Então vamos lá, pessoal. Aqui, por exemplo, ó, nós temos aqui na minha planilha, eu uso planilha, tá, pessoal? Eu não gosto de usar nenhum sistema, não. Eu prefiro usar uma planilha que eu mesmo fiz e eu trabalho com ela. Então nós temos nossos FIIs, nossas carteiras de ações. Vocês vão ver essas planilhas aqui, essa planilha várias vezes. Minha carteira no exterior, né? A renda fixa e a parte de criptomoedas. Então eu divido aqui esses valores, certo? Se vocês olharem, pessoal, nós vamos acompanhar alguns gráficos aqui para ter uma ideia. Deixa eu mudar aqui a tela. Ó. Então, por exemplo, acompanhando aqui alguns índices, nós olharmos aqui o Bovespa, o Ibovespa, né, o Ibov, a gente tem aqui, ó, num gráfico máximo, que a gente está numa das máximas aqui. Né? Então, hoje, a bolsa em si, não estou falando cada ativo, obviamente, se você buscar dentre os ativos que tem na bolsa, você encontrará ativos que estão em conta, que estão abaixo do preço teto. Né? Mas, para minha realidade, hoje, na minha carteira, eu não vejo uma oportunidade de um ativo em específico para comprar. Aliás, o ativo que estaria oportuno para comprar hoje, eu já tenho muito dele, já estou muito posicionado nele. Então eu preferi ir para outra classe de ativo. Né? Então vamos olhar as classes de ativo para saber quais delas hoje poderiam ser uma oportunidade de investimento. Temos aqui o Ibovespa, né? Está nas máximas, significa que a nossa ação hoje, as ações na bolsa estão provavelmente caras, ou pelo menos a grande maioria delas, né? Não são todas, como já expliquei. Olhando o nosso índice aqui, o IFIX, também no período máximo, temos que o IFIX também está nas máximas. Né? Então, temos que os FIIs, os fundos imobiliários, também não estão num preço tão atrativo assim. Mesma coisa das ações, vai ter alguns fundos que vão estar mais em conta, já sabemos disso, e quem assiste às minhas aulas sabe muito bem que eu não levo muito em conta o preço do fundo imobiliário, eu levo muito mais o fundamento e a qualidade do fundo do que propriamente a sua cotação. Então, ela não é decisiva para eu definir se vou comprar um fundo ou não. Como eu já estou muito posicionado em fundos imobiliários, então eu também vou deixar passar essa vez aqui. Me sobrou aqui o S&P 500, que também é só uma referência das 500 melhores ações da Bolsa Norte-Americana, e ele também está nas suas máximas. Isso significa que a bolsa lá também está cara para comprar como um todo. Né? E como eu só invisto em ETF, vocês sabem, seria a mesma coisa que comprar o índice S&P 500 aí, se eu fosse investir em algum índice algum ETF que seguisse esse índice. Então vamos ver a cotação do dólar. O dólar não está tão ruim assim, 5,39, então poderíamos, né, pensar em aportar nos Estados Unidos, apesar da o S&P 500 estar nas suas máximas, né, o dólar está em conta e aí torna-se atrativo investir no exterior, apesar da alta do S&P 500. Então seria aí uma boa alternativa a gente investir no exterior. Porém, se vocês olharem minha carteira aqui, né,
Ó, a divisão da minha carteira aqui em cima, eu tenho ativos no exterior 2,29%, renda fixa 9%, ações 29%, fundos imobiliários 59% e criptomoedas 0,51%. Se vocês olharem aqui embaixo, onde eu faço uma divisão ó, de classe de ativos, então eu tenho que eu estou em débito com ações, renda fixa, ativos no exterior, cripto e, no caso, cripto. Né? Então, eu estou em débito dessas ações e em superávit aqui nos FIIs. Então, eu tenho todas essas classes aqui para investir. Pessoal, o que eu decidi aqui? Se você olhar um outro ativo, que é o Bitcoin, ele está praticamente quase lá embaixo. Né? Então, ele deu uma queda muito expressiva. E, ó, eu pessoalmente, eu acredito que ele vai cair mais, tá? Porque se vocês olharem aqui, do índice de medo quanto à criptomoeda, ao Bitcoin, ele está muito baixo. Né? O índice de ânimo e medo do Bitcoin está muito baixo. Significa que o mercado está esperando que ele caia mais, certo? Então eu estou vendo hoje uma oportunidade de dar uma engordadinha, tá, nas minhas criptomoedas aqui, que já estão um pouco abaixo do que deveria. Eu estipulei aqui um valor de 1,5% do meu patrimônio, vocês podem ver aqui, ó, certo? Ó, aqui no caso eu tenho 1,5% do meu patrimônio dedicado a criptomoedas, é isso que eu dedico hoje. Então, eu acredito que eu estaria melhor realmente investindo em criptomoedas. E foi o que eu fiz, e assim eu decidi fazer a minha aplicação hoje, comprando algumas unidades do Bitcoin. Lembro, para quem não assistiu às minhas aulas, que o Bitcoin, para mim, ele é puramente especulativo. Não vejo reserva de valor, não vejo como investimento, não vejo como dividendo, não vejo como nada que não seja realmente aproveitar a baixa e ganhar numa alta. Tá? Então ele é puramente especulativo. Então é um pouco de especulação que ainda existe na minha vida. Certo, pessoal? Então hoje estou mostrando para vocês aqui como eu decidi o meu aporte. O meu aporte hoje foi em Bitcoin. Né? Isso não é recomendação de investimentos, pessoal. Cada um tem a sua carteira, cada um tem que decidir o que é melhor para você. Mas é uma maneira legal de eu mostrar para vocês como você pode decidir de maneira rápida, né, e às vezes até um pouco prática, olhando a divisão da sua carteira, o seu controle e decidindo mais ou menos para onde vai seu aporte naquele momento. Certo, pessoal? Espero que esse vídeo aí tenha ajudado o pessoal, é mais um conhecimento, mais uma prática aí voltada ao mercado e que vai ajudar vocês. Lembrando novamente, não é recomendação de investimentos, né? Estude o ativo, estude sua carteira e decida o que é melhor para você. Certo? Um abraço e até mais.